A Polícia Federal pediu a prisão da ex-presidente empichada Dilma Rousseff, do ex-ministro Guido Mantega, do ex-presidente do Senado Eunício Oliveira e mais outras 7 pessoas suspeitas de envolvimento na compra de apoio político à aliança entre o PT e o PMDB nas eleições presidenciais de 2014. Lembrando aqueles mais novatos na política que o PMDB virou MDB, né? Eles só tiraram o P ali porque a imagem do partido estava manchada, então deram uma disfarçadinha, mas a gente sabe quem eles são. O pedido teve parecer contrário da Procuradoria-Geral da República e foi rejeitado pelo ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Ao negar a prisão de Dilma e de outros investigados em operação deflagrada na terça-feira, Edson Fachin argumentou que a liberdade da ex-presidente não representaria ameaça às investigações. Por esse entendimento, Dilma dificilmente será presa pelo Supremo Tribunal Federal no curso das investigações. Fachin autorizou, no entanto, a intimação da petista e de outros investigados. A Polícia Federal também planejava pedir a prisão dos senadores do PMDB Renan Calheiros, Eduardo Braga e Jader Barbalho. O delegado Bernardo Vidali Amaral, que está à frente do inquérito, escreveu que só não pediu a prisão dos senadores porque a Constituição, aspas, veda, em regra, prisão cautelar de parlamentares no exercício do mandato. Fecho aspas. Em nota, Dilma chama de estarrecedora a notícia de que a Polícia Federal pediu a prisão dela. Aliás, Zé Maria Trindade, Dilma sempre recorre a essa palavra, estarrecedora, estarrecedora. Ela está na hora de ampliar esse vocabulário, mas conseguiu escapar da cadeia dessa vez. Pois é, olha, um fato muito grave, uma compra de apoio. A gente vê por aí o debate sobre, tem um apagão de líderes, é por isso que se fazia política fraudando a democracia, ou seja, comprando apoio no Congresso Nacional. Era líder quem tinha dinheiro para bancar partido político, aí estava o líder. E este caso mostra claramente de que o apoio à chapa formada para a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff foi uma chapa comprada. Isso para ganhar tempo de televisão e também apoio dos partidos, né? Formando uma aliança muito grande. Não é à toa que o ex-ministro Antônio Palocci, na delação premiada, disse que na campanha eleitoral foram consumidos mais de R$1 bilhão. Isso somando o legal e do ilegal, porque o ilegal é R$200 milhões. Veja bem como a ilegalidade era superior à legalidade e não se fazia política, e sim fazia negócios, dinheiro roubado dos cofres públicos, repassados aos partidos políticos. Olha, nesse bolo aí, nesse quadrilhão do MDB, na verdade o MDB comprado pelo PT, né, que foi a história, estão aí o ex-presidente do próprio MDB, ex-senador Waldir Raupp, o ministro do Tribunal de Contas da União, o Vital do Rego, que na época era senador, e outros conhecidos e que houve o pedido de prisão. O Ministério Público, esse foi um pedido da Polícia Federal. O Ministério Público foi contra, dizendo que não havia ali perigo de qualquer possibilidade de apagar provas ou ir contra a investigação, mas eu acho que o Ministério Público tinha o dever de concordar com a Polícia Federal e prender esse pessoal que tem sim poder. Quem tem poder mexe os tais pauzinhos por aqui em Brasília e atrapalha as investigações. Além dessas figuras conhecidas, a operação chegou a advogados, chegou a contadores e assessores deste grupo poderoso que foi destituído nas urnas. Essas pessoas não têm mandato porque perderam as eleições. Inclusive, a ex-presidente Dilma estarrecida. Augusto Nunes. Isso justifica o pavor demonstrado por vários parlamentares quando o ministro Sérgio Moro tenta endurecer a legislação, quando se vota a prisão em segunda instância, porque culpa é o que não falta por lá. Motivos para prender essa turma aí a polícia tem. Provas de que eles merecem ser presos, a polícia tem. Eles são protegidos por isso. Agora, porque é pela solidariedade que existe entre os que exercem atividades criminosas e pertencem ao mundo VIP aqui no Brasil, né? São os criminosos da primeira classe, ou da classe executiva.
Agora, o Felipe registrou bem, estarrecedor é a frase que a Dilma aprendeu no último semestre, porque ela decora uma por semestre. O vocabulário dela tem 300 palavras, né? Menos de 300. Ela decorou durante o governo dela, assim, importante, depois ela decorou tergiversar, e agora ela está na fase do estarrecedor, que vai se desdobrando, né? Estarrecida, isso é estarrecedor. Outro dia ela soltou um precipo, deu até um susto na gente. Precipo pode ser a palavra que ela está treinando para o próximo semestre. Pois é, compra de apoio político. Isso que tem acontecido na história recente do Brasil muitas vezes. Então, o MDB, na prática, de acordo com essas informações, né, Zé Maria Trindade, dando um preço para apoiar o PT. Será que ninguém consegue apoiar o PT de graça, né? Por afinidade de ideias, de projetos para o país? Sempre tem que ter um preço a se pagar? Não, e antes, Zé, só lembrar, outro dia lembramos... É caro, esse pessoal não vale isso não. Hein, Zé? Nós lembramos outro dia o preço do PL, que depois virou PR, né? Para ceder o nome, ceder o candidato a vice, Zé Alencar. Quanto foi? 4 milhões, na primeira levada, 4 milhões de reais, isso foi discutido lá no apartamento do Valdemar Costa Neto. A ex-presidente Dilma, ela fez ali uma frente no sentido de que, resolvam isso lá por baixo que eu não tomo conhecimento. Isso não existe. O chefe é o que manda, ela que tinha o poder, ela que transferia o poder para fraudar as eleições, ou seja, arrecadar dinheiro das empresas. O preço ficou alto demais. Olha, Felipe, respondendo a sua pergunta, só com muito dinheiro. A história é a seguinte, o PT tinha dificuldades para fazer uma base no Congresso Nacional. E aí a ideia de dividir o governo pareceu para o PT um pouco demais. Aí o José Dirceu teve a brilhante ideia, em vez de dividirmos o governo e colocar esse pessoal aqui, vamos cobrar propina, ou seja, ficar na boca do caixa e entregar o dinheiro vivo para eles, que aí a gente ganha mais. E assim foi a técnica e que acabou no mensalão. Esse caso é antigo, é do tempo ainda que o ministro do Tribunal de Contas da União, olha só, o ministro que vai definir aí se as contas são seguras ou não, o Vital do Rego era ainda senador e ele foi presidente daquela comissão da Petrobras que deu em nada. Agora, a Constituição, o texto da Constituição, alguns artigos aí precisam ser revistos, né? Está mais que na hora. A gente vê aqui, a Constituição veda em regra prisão cautelar de parlamentares no exercício do mandato, o que mantém em liberdade Renan Calheiros, Eduardo Braga e Jader Barbalho, entre outros. Vocês acham que eles são inocentes? Aliás, o Jornal o Globo traz mais detalhes dessa história. As investigações tiveram como ponto de partida as delações de ex-executivos da JIF, controladora da JBS. Pelas explicações da polícia, dirigentes do PT usaram 41 milhões de reais recebidos de representantes da JBS para comprar o apoio político do PMDB do Senado à campanha de Dilma em 2014. Então, 41 milhões de reais recebidos da JBS para comprar o apoio lá do partido Renan Calheiros. Na representação pelas prisões, buscas e intimações coletivas, a polícia descreve a origem e o caminho percorrido pelo dinheiro até chegar a supostos representantes dos políticos investigados. Pelas investigações, Renan Calheiros seria o chefe do grupo no Senado. Pela importância da função, teria sido destinatário de 11 milhões e 900 mil reais. A polícia sustenta ainda que coube a Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, pedir dinheiro a Wesley Batista para viabilizar os pagamentos ao PMDB. A PF informa ainda que no curso das tratativas o empresário se reuniu com Dilma no Palácio do Planalto e durante a conversa explicou como seria feita a partilha do dinheiro entre os políticos aliados. É sempre bom lembrar que o escândalo do mensalão foi compra de apoio político, né? Compra de votos dos parlamentares para os projetos encampados pelo governo do PT. Então, é o histórico recente petista, Augusto Nunes, sempre pagando para conseguir apoio. E não para, né? E normalmente com o dinheiro dos outros. E não para, porque quando foi descoberto o escândalo do mensalão, eles passaram a usar, para conseguir o mesmo dinheiro que eles recolhiam dessa forma, eles passaram a usar o fatiamento dos ministérios, né?
a distribuição dos cofres. Então, dos cofres, dos ministérios, das estatais, de cargos de segundo escalão, tudo. É por isso que se chegou ao Petrolão. PP, PMDB e PT, né, sob a liderança do PT, é que arquitetaram o saque da maior empresa brasileira à época, né, que quase chegou à falência. E o irônico dessa história é que esta negociação aí, essa negociação bandida, né, parece um butim, uma espécie de divisão do produto roubado, foi com o PMDB no Senado. Aí, quando o PT achava que estava certo, veio o PMDB da Câmara e falou assim, não, aqui é outra história, a negociação aqui é diferente. Aí houve aquela disputa, não vamos apoiar, o Gedel querendo apoiar o Aécio e tal, vendendo dificuldades, né? Aí o PT teve que desenrolar por outros meios e procurar também o apoio do grupo do MDB ou do PMDB, só que desta vez na Câmara. Era essa a divisão.